certo? E aí, galera, eu abri aqui o share screen para a gente começar a discutir os temas relacionados à minha aula. Então, galera, olha cá, lindo e bonito, tem algum dos temas aqui importantes. A gente vai começar a minha prova aí, Marcão, tá bom, meu rei? Então, ó, a gente vai iniciar essa aula trabalhando uma ideia fundamental. Deixa eu liberar o Thales aqui. Que é uma ideia relacionada à óptica, só que agora é a óptica da visão, que é o foco da minha prova, ou seja, eu estou relacionando ali o famoso olho humano, tanto biologicamente como fisicamente, tá bom? Então é importante pegar esses detalhes. Então o que acontece? A gente vai colocar aqui algumas estruturas, ou seja, um olho humano, que é um olho humano um pouco mais básico para a gente conseguir estudar ele. Então eu tenho aqui o globo ocular. Junto com o globo ocular, eu vou fazer uma outra estruturazinha aqui, ó. Deixa eu colocar ela. Vou colocar uma estrutura aqui em vermelho, tudo bem? Que é a parte frontal do meu olho. Então, estou colocando ela aqui. Ótimo, lindo e bonito, certo? Isso daqui é um olho bem básico mesmo. E agora eu vou começar a dar nomes para algumas coisas, tá bom? Então, deixa eu colocar primeiro aqui, abrir em verde. Antes, deixa eu colocar isso aqui já. Em verde, ótimo. E agora eu vou começar a dar nomes para algumas coisas importantes, tá? Então, ó, a primeira coisa importante que a gente vai ter é aqui no fundo do olho, tá? No fundo do olho tem essa camada azul. Essa camada azul fotossensível, inclusive eu vou colocar o nome dela, tem o nome de retina, tá bom? Então, ó, vou até colocar ela aqui, a retina, tá? A retina, ela recebe a luz, tá? Ela recebe a informação de luz. Informação de luz. E ela é dividida em dois tipos de células, os cones e bastonetes. Sendo que cada um tem uma função em relação à cor, tá? O que vai acontecer? Os cones, ele tem uma função bem básica em relação à cor, que é a função de diferenciá-la. Então, ó, os cones diferenciam cor. Então, eles vão diferenciar ali se é um vermelho, se é um azul, se é um verde. E os bastonetes vão dar para vocês tonalidades. Então, ele vai dar a intensidade daquele. Ele vai falar se é um verde escuro, se é um verde claro. Então, temos ali as tonalidades nos bastonetes. Então, a retina é a principal informação. Se a gente fosse aproximar isso de uma câmera fotográfica, a retina seria a responsável pelo filme fotográfico. Ela é que fica gravada a informação. O que acontece? Geralmente, a retina não faz só isso, porque quem processa a informação é uma parte essencial que está na parte de trás do olho aqui, ó. Essa parte de trás do olho, tá? Essencial, ele conecta aqui e conecta aqui. Tem um nome específico, tá bom? É o meu nervo óptico. O nervo óptico é quem leva essa informação até o seu cérebro, tá? Caso o nervo óptico tenha se deslocado da retina, eu simplesmente estou cego. Essa é uma ideia fundamental, tá? E agora a gente consegue colocar mais alguns nomes aqui importantes, tá? Então, vindo de trás para frente, eu tenho essa estrutura aqui, que é a principal estrutura do olho relacionada à visão. Essa estrutura aqui, galera, é o chamado cristalino. Galera, o cristalino ele vai formar uma lente obrigatoriamente convergente. Então isso é importante aqui no cristalino, certo? Agora eu vou ter mais estruturas, então deixa eu pegar mais uma estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui em preto, galera, é o responsável por manter o olho em seu formato, é a esclerótica. Ela é responsável pela estrutura do olho, tá bom?
ela estrutura o olho. Essa é a esclerótica. Agora a gente vai começar a discutir alguns órgãos que são órgãos mais frontais. Então, ó, o primeiro deles é um furo que conecta a parte da frente do olho até a parte de trás. Essa parte, galera, que eu coloquei em laranja aqui, eu vou colocar o nome dela para vocês. O nome dela é a pupila. A parte dela é a pupila. E ela tem como responsabilidade controlar a entrada de luz. A pupila ela vai controlar ali obrigatoriamente a entrada de luz, certo? Aqui eu tenho uma estrutura que ajuda ela a abrir e fechar, tá bom? Então aqui, ó, essa estrutura aqui, ó. Deixa eu trocar de cor. Essa estrutura aqui azulzinha vai acabar ajudando ela a abrir e fechar. Isso daqui é a íris. Tudo bem? É a famosa cor do olho que vocês tendem a falar, tá bom? E agora eu tenho a última estrutura, que é uma estrutura de proteção. Essa estrutura que fica aqui fora, protegendo o olho. Ela é uma estrutura de proteção que tem o nome de córnea. Tudo bem? A córnea é uma estrutura que é uma estrutura de proteção. Obrigatoriamente, ela vai proteger o seu olho, tá bom? Então a gente tem córnea esclerótica e aqui em cima, auxiliando tudo isso a funcionar. E aqui eu tenho os músculos ciliares, que são simplesmente musculaturas. Tudo bem? Então, galera, esse é o olho humano. A gente tem uma ideia aqui de como ele funciona, quais são as suas principais estruturas e o que tem que acontecer para ele funcionar, tá? Para o olho funcionar, tem que acontecer a seguinte ideia. Eu tenho o olho aqui, eu tenho a estrutura que foi formada, aqui na frente. Aqui eu tenho a minha lente, que é uma lente convergente. E aí o que tem que acontecer? Eu tenho que ter um objeto que ele está lá fora e você está olhando para ele. O que vai ter que acontecer? A luz desse objeto tem que entrar no seu olho. Então ele entra no seu olho, bate ali na lente convergente e essa lente convergente joga para baixo. Joga onde? Joga ali na retina. Galera, chegou na retina, ela vai fazer a conexão ali para o seu nervo óptico e aí vai ser formada uma imagem aqui, ó. Essa imagem ela está sendo formada aqui. Só uma característica que eu tenho que chamar a atenção sobre essa imagem, tá, galera? Essa imagem é obrigatoriamente invertida, tá? Ela vai sofrer ali inversão. E aí o que vai rolar, tá bom? Quem desinverte assim para você é o nervo óptico. Ele processa. O nervo óptico desinverte a imagem. Então é aquela coisa que eu discuti com vocês de ver o mundo de ponta cabeça obrigatoriamente. Galera, por enquanto, essas ideias aqui relacionadas ao mecanismo de visão, me dá um salve aí se está de boa ou não. Tá sossegado? Deu para pegar aí, mano? Esses mecanismos são os mecanismos de visão. Boa, então, ó, isso aqui está muito mais conectado. Ótimo, Beatriz. Então, ó, isso aqui está muito mais conectado, galera, com a parte de biologia, tá? E o que acontece? Agora eu vou tratar os defeitos de visão. Então, eu estou apagando todos esses desenhos. Eu salvei a lousa, minha ideia é disponibilizar as lousas para vocês também. Só que é aquilo que eu falei em relação ao tempo, tá? Eu não sei que horas de hoje eu vou conseguir fazer isso, tá? Então, ó, apaguei por enquanto. E agora eu vou trazer aqui para a gente os que são as chamadas ametropias. Galera, falei de ametropia, é nada mais, nada menos do que defeito de visão. Então, ó, são os defeitos
de visão. Então, o que acontece? A gente vai começar com o primeiro defeito aqui, que é o mais comum na população, que é chamada miopia. O que é a miopia, tá bom? É a dificuldade para ver de longe. De longe. O que você vai ter que gravar aqui na miopia, tá? A solução dela é obrigatoriamente uma lente divergente. Então, você precisa de uma lente divergente para poder lá fazer, para funcionar. E agora a gente vai entender por que ocorre a miopia, tá? A miopia vai ocorrer caso que aqui eu tenho um olho normal, certo? Que tem, deixa eu trazer mais para frente aqui. Normal, que vai sofrer aquele processo que eu falei para vocês, ou seja, eu vou ter aqui um objeto aqui na frente, certo? E aí o olho normal vai fazer com que a imagem entre aqui e venha lá para baixo. E aí ela se forma perfeitamente em cima da retina. Agora o míope não. O míope ele é um cara complexo. Por quê? O míope ele tem o seu olho maior. Então ele é um cara que ele tá tendo aqui um olho bem estranho, tá bom? O olho dele é maior do que o olho normal. E aí na hora que eu coloco aqui, a imagem ela vem. Eu tenho aqui o meu raio de luz que sai daqui, entra. E aí o que acontece? Deixa eu trazer mais para cá. Ele continua formando no mesmo lugar. Ele está formando aqui ainda. Então, vocês estão vendo logo de cara que isso aqui vai dar ruim, né? Por quê? Não está sendo formado na retina. Então, a visão do cara ele fica embaçada. A imagem do irmão está sendo formada aqui, ó. Então, ele vai ficar com a imagem baixada. Você precisa jogar para trás essa imagem. Então, por isso, você vai ter que usar uma lente que ela é uma lente divergente. Ela vai divergir a imagem, vai jogar para trás e vai resolver esse problema dele. E o que vai acontecer aqui, tá bom? O que é a causa? O globo ocular do cara é extenso. Tudo bem? Então, você tem um globo ocular que é maior do que o tamanho normal. Então, você precisa corrigir esse rolê. Tudo bem? Galera, conseguiram pegar ali a miopia? Suavão? Suave aí, dá para pegar a miopia? Ótimo. Então, olha, agora a hipermetropia, tá? Não, antes de eu avançar, tá? Quando eu vou fazer as lentes, eu vou ter que usar uma coisa ali que tem o nome de dioptrias. Então, acontece, para eu pedir uma lente para um optometrista, que é o cara que calcula essas lentes aí, não adianta eu chegar lá e pedir para ele, eu quero uma lente de foco tal. Ele não vai saber fazer isso. Para eu conseguir calcular essa dioptria, o que eu tenho que usar? Vou ter que usar uma equação básica para poder sair em graus. Qual que é a equação? A vergência é igual a 1 sobre o foco da lente. Então, se eu descobrir o foco, eu consigo tirar. E como a imagem desse rapaz está lá no infinito, para eu descobrir a vergência de um míope, é só fazer isso, é igual a o valor do ponto remoto. Ou seja, vai ser o local em que o cara consegue enxergar ali com melhor aproximação. Então, aqui vezes o ponto remoto. Deixa eu trazer ali, tem uma pergunta talvez no chat, certo? Ótimo. Seu pai tá fazendo, Rebeca? Isso é interessante, hein, cara? Ele até deve ser... Tem mais controle do que eu sobre essa ideia aqui, entendeu? É aprender a trabalhar com isso e medir quais são os graus das pessoas. Ótimo, ótimo, ótimo. Galera, aí aqui eu tenho a miopia. A segunda situação que eu tenho aqui é a hipermetropia. Para falar a verdade, agora que você me falou que seu pai está fazendo isso daí, eu acho que talvez eu vou precisar de alguns favores dele para conseguir lentes. Mas depois eu converso com ele. Vou deixar. Galera, a hipermetropia. Qual que é a ideia da hipermetropia, tá? A dificuldade que ele tem é a dificuldade de ver de perto. É a dificuldade de ver de perto. Então, o que vai acontecer, tá, galera? Na hipermetropia, o cara vai ter a dificuldade para ver de perto e eu resolvo isso com lente convergente. A ideia do hipermétrope é diferente, tá? Qual que é a ideia dele? Agora, ao invés dele ter um olho longo, ele tem um olho curto. Então, o olho dele aqui é curtinho, tá bom?
que acontece? Como o olho dele é curto, eu vou ter mudanças ali de novo. Deixa eu colocar isso aqui, coloquei. Ótimo. Então, o que vai acontecer com esse mano, tá? Esse mano aqui, ele vai ter sua visão sendo formada lá atrás, ó. Ele vem aqui, ele entra, só que agora ele vai estar sendo formada depois do olho. Então, a sua imagem, ela está sendo formada aqui, muito mal feita, inclusive. Ó. Ela está sendo formada aqui, ó. Isso é horrível. Então, acontece, você precisa de uma lente que convirja, ou seja, traga a imagem para perto, com o objetivo de colocá-la de volta na retina. Por isso que você vai usar uma lente convergente. Agora, o seu globo ocular, ele é diferente, né? O que acontece com o globo ocular? O globo ocular é curto. Essa é a diferença do hipermétrope, tá bom? Ele tem um globo ocular que ele é curto e vai ter que usar uma lente que ela é convergente, certo? O próximo defeito, tá bom? É a presbiopia. Galera, a presbiopia ela é igual à miopia, mas ela vai ocorrer devido à idade. Conforme você vai ficando mais velho, sua visão vai indo embora, você vai perdendo força muscular vai caindo, e aí vai mudar o mecanismo de você apertar ou soltar os olhos, tá bom? Então essa força muscular vai gerar ali um defeito, que é a dificuldade para ver de longe. Como é que você resolve isso daqui, tá bom? Geralmente você vai resolver isso daqui com lentes também, que são lentes divergentes. Depende da situação, tá? Você vai ter isso daqui. E o último defeito de visão, que é o... Não, peraí, vamos fugir o nome agora? O estrabismo é quando o cara não enxerga de um lado. Me fugiu o nome dos defeitos de visão, é o que eu mais... Astigmatismo? Obrigado, muito obrigado, me fugiu o nome, é isso mesmo. O astigmatismo. Que aí o astigmatismo é o problema maior de todos, né, mano? O cara fica ali, ele tem um problema enorme na lente dele. Então, o astigmatismo. Então, qual que é o problema do cara? O problema do cara é no cristalino. O cristalino do cara é todo lascado, ele é todo torto, entendeu? Putz, isso aqui vai pro YouTube. Tá bom, no YouTube não vai derrubar isso aí, não. Então vai ficar o quê? Cristalino, ele vai ser todo torto. E aí o cara usa o quê? Ele usa um tipo de lente que é chamada de lente cilíndrica. Tá bom? A lente cilíndrica resolve esse problema ali relacionado ao astigmatismo. A Júlia falou ali, eu tinha astigmatismo. Sem óculos você não consegue enxergar nada, né, Júlia? Você perde completamente a visão ali, não é? E o óculos, geralmente, do cara que tem astigmatismo é caríssimo. Por exemplo, eu peguei aqui, fui comprar meus óculos para miopia, eu paguei 1.000 conto em 3 óculos. Suave. Agora o astigmata, ele vai pagar ali 1.200 em um só. Porque a lente ela é muito especial. Pegaram a ideia? Ela vai mexer ali. Então a gente tem aqui as principais ideias. Então, deixa eu tirar esse A daqui que tá errado. Astigmatismo. Agora tá certo, então você vai ter o problema no cristalino e a lente ela é cilíndrica. E aqui morre praticamente as ideias que nós temos aqui sobre os defeitos de visão e morre uma parte inteira da prova, que é a prova que trata de óptica da visão. Galera, me dá um toque aí se até agora tá suave. Boa, boa? Ótimo. Então, galera, ó, tô apagando isso aqui. Tá suave, tá suave. Suavão por enquanto? Boa. Então, galera, ó, tô apagando isso aqui. E aí, deixa eu voltar aqui que a Júlia tá tirando foto, eu acho. Pode tirar. É isso, né, Júlia? Não. Tá? Ou eu errei. Pode ser que ela esteja respondendo no WhatsApp. Eu achei que era foto, olha que errado. Tudo bem? Mas tudo bem. Então, galera, ó, apaguei aqui. E agora, gente, o que acontece? Eu tenho aqui uma ideia que vai mudar. Agora eu tenho que falar sobre o quê? Eu tenho que falar sobre gráficos de cinemática. Então, sim, troquei da água para o vinho. Esquece a parte óptica e vem os gráficos cinemáticos. O que você tem que gravar nos gráficos cinemáticos, tá bom? Quando eu vou analisar um gráfico cinemático, eu tenho que saber interpretar. Então, o que ele vai ter? Ele vai ter eixos. Então, eu tenho um eixo aqui. Que nesse caso, eu vou colocar um eixo de velocidade em metros por segundo. E lá embaixo, um eixo de tempo. Nesse caso, em segundos. E o que acontece? Quando eu falo de gráficos cinemáticos, tem duas operações que nós chamamos de operações básicas, tá? Então, vou colocá-las aqui. A primeira operação gráfica básica é chamada de tangente.
A tangente, ela está conectada à ideia de você dividir os eixos. Então, o que você vai fazer, tá bom? Você vai dividir as unidades de medida desses eixos. Ao dividir as unidades de medida, você vai encontrar alguma grandeza física. Então, nesse caso, a tangente ela vai estar calculando isso aqui. E acontece, dividindo aqui, eu tenho metros por segundo, dividido por segundo. E o que vai rolar? Isso daqui, galera, a gente tem que tomar cuidado e tem que lembrar que é fração por fração. Então, isso aqui fica metros por segundo, vezes 1 sobre segunda, a primeira pela inversa da segunda, e dá metros por segundo ao quadrado. E aí sim vai dar uma unidade de medida que a gente conhece na física. Isso daqui é a unidade de medida da nossa famosa aceleração. Então, eu calculando a tangente desse gráfico, galera, eu tenho a aceleração. Só para lembrar o que é a tangente, tá? A tangente é o valor desse cateto aqui, o eixo Y, pelo eixo X. Então, querendo ou não, é dividir Y por X. Dividir o Y por X, você vai ter esse valor. Ótimo, ótimo. Segunda operação importante é a operação que a gente chama de operação área. Galera, a operação área ela tem uma ideia diferente. Eu não vou dividir os eixos, eu vou multiplicá-los. Então, você tem que multiplicar os eixos. E ao multiplicar os eixos, você vai ter uma nova ideia física ali surgindo. Então, vou colocar ela de amarelo aqui. Então, ó, você vai ter uma ideia nova física surgindo. A ideia nova está aqui, ó. Trazer essa área. Então, acontece, como eu vou multiplicar os eixos, vai ficar metros por segundo vezes segundo. O que me permite, sem sombra de dúvidas, cortar segundo com segundo. E agora, eu tenho que analisar o que é isso. Então, me sobra só apenas o quê? Me sobra apenas metros. Galera, metros é a unidade de deslocamento. Então, quer dizer que eu calculando a área ali daquele triângulo, nesse caso a área é base vezes a altura dividido por 2, eu vou ter o deslocamento do meu objeto, tá bom? Então, o que acontece? Aqui parte pelo quê? Ele vai partir primeiro pela análise do que está rolando, tudo bem? E segundo, tá bom? Eu tenho que levar em consideração ali quais são os eixos. Então, os gráficos cinemáticos vai ser muito uma parte de interpretação. Então, toma cuidado com isso, tá, galera? A interpretação vai ser essencial aqui para poder tratar essas ideias. Tudo bem? Aqui morre praticamente a ideia dos gráficos cinemáticos. Então, antes de salvar isso, você tem que saber fazer essas duas operações. Galera, até o momento de boa, me dá um toquezinho aí. Deixa eu estopar só para ver vocês de volta, tá ok? Boa, já estou voltando. Boa, boa. Então, galera, o gráfico cinemático vai tratar muito mais daquela relação de você interpretar o que está acontecendo, tá? Então, muito cuidado com a interpretação, tá? Agora a gente consegue ir para a última parte. A última parte vai tratar o quê? Ela vai tratar a famosíssima movimento circular uniforme. Então, galera, ideias que tem que aparecer aqui, tá? Primeiro, eu estou falando de circular. Então, quer dizer que isso aqui vai usar como uma unidade de medidas de círculos. Nesse caso, o graus, que é a unidade que a gente conhece, mas que não é tão comum. A verdadeira unidade e aquela que é importante mesmo é o radianos. Então, eu tenho que ser capaz de realizar essa transformação. Então, olha, tem uma cabeça, que é a cabeça de transformação, que é a seguinte, você pode fazer que 180 graus é igual a π radianos. E dali para frente, qualquer outro tipo de medida vai estar relacionado com esse padrão. Por exemplo, se eu quero pegar 90 graus,
é metade de 180, então é π sobre 2. Ah, eu quero pegar 360 graus, mesma coisa. 360 graus nesse caso é 2π radianos. Então você tem que manter esse padrão e tomar cuidado ali na hora das transformações. Porque qual que é a unidade principal que você vai usar, tá? Você vai usar, a menos que o exercício peça o contrário, radianos. Realizei isso. Agora você tem que pegar a segunda palavra ali, uniforme. Se eu estou falando de uniforme, eu estou falando de velocidade constante. Mas aí vem a nossa pergunta: qual velocidade? E aí é a ideia principal. É a velocidade que a gente chama de velocidade angular. A velocidade angular, galera, vai usar uma letra específica para tratar ela. Vou até trocar de cor aqui. Vou colocar esse azul aqui que eu acho bonito. Então, ó, qual vai ser a letra que a gente vai usar para poder falar da velocidade que é a angular, tá? A velocidade angular vai usar a letra que é a letra ômega. Como é que ela vai ser calculada? Ela vai ser a variação de ângulo na variação de tempo. Então, ó, você pode colocar isso aqui. Ângulo dividido pelo tempo. E é isso aí, vai te dar como unidade de medida principal e fundamental o radianos por segundo. Só que ótimo, quando eu estou falando de ângulos ali, a galera às vezes gosta de usar uma ideia que é mais fundamental ali, relacionada à frequência. Frequência que eu até voltei a falar hoje durante a aula, né? Qual que é a ideia da frequência, tá? A frequência é o número de voltas que ele dá em certo tempo. Nesse caso aqui, ó, tempo de 1 segundo. Então, o número de voltas por tempo. E qual que é a unidade oficial que a gente tem para isso, tá? A unidade oficial da frequência é o Hertz. Que significa quantas voltas eu dou por segundo. Então, se eu falo se alguma coisa tem 60 Hertz, significa que dá 60 voltas em 1 segundo. É comum aparecer uma outra unidade de frequência, uma unidade um pouquinho mais perdida, que é o chamado RPM. Qual que é a ideia do RPM, tá? O RPM, galera, vai falar para você de rotações. Só que nesse caso é por minuto. E eu vou precisar transformar de RPM para Hertz. Se eu quero transformar de RPM para o Hertz, é só dividir essa parada toda por 60. Dividir por 60, você já tem a maneira de realizar essa transformação. Então, fiquem de olho nisso daqui. Certo, certo, certo? Galera, por enquanto de boa? Deixa eu dar um stop só para ver aqui. Suave? Boa, boa. Então, ó, galera, agora eu vou fazer conexões, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ótimo. Então, ó, tô salvando, apagando, e agora o que que eu vou conectar? Vou conectar a velocidade angular ômega com a frequência. Então, essa é a primeira relação importante. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou trazer aqui, ó, que ômega é igual a 2π vezes a frequência. Então, essa ideia é importantíssima. A relação entre a velocidade angular e a frequência angular são coisas diferentes. A frequência tem algo relacionado com ela, que é o famoso período. O que vai ser o período, tá, galera? Período é a divisão de 1 sobre a frequência. E o significado físico dele é o tempo para uma volta. Então, é quanto tempo que leva para você dar uma volta. E aí isso me permite, como o período t é igual a 1 sobre a frequência, eu consigo também relacionar ele com o valor de ômega. Então, ômega
é igual a 2πt. Outra relação que pode surgir daqui. O que eu posso trazer agora é a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Então, deixa eu colocar aqui a velocidade linear, v, com a velocidade angular, ômega. Eles vão ser relacionados pelo raio. Então, o que vai acontecer? Posso trazer para vocês que nada mais, nada menos. Deixa eu trocar de cor. V deixa eu apagar aqui. Então, aqui, ó, vai ficar aqui V é igual a ômega vezes o raio. Tudo bem? Sabendo que V é medida em metros por segundo, ômega é medida em radianos por segundo, e o R é o raio da minha trajetória. Então, esse raio tem que ser em metros. Eu trouxe aqui as principais relações, tudo bem? Velocidade linear, que é a velocidade na borda da roda, velocidade angular, que é a velocidade de giro, tudo bem? E agora a única coisa que eu preciso trazer para vocês são os famosos sistemas de transmissão. Quando eu tenho que falar de um sistema de transmissão com vocês, galera, vocês têm que analisar algumas coisas. Então, ó, eu vou desenhar um sistema de transmissão mais básico aqui, que é o sistema de transmissão de uma bicicleta. Eu tenho aqui a coroa, eu tenho do outro lado a catraca, aqui eu tenho um pedal e ligando eles de azul, eu tenho obrigatoriamente uma corrente. Então, eu tenho ali uma corrente que conecta eles de azul. Então, vou dar esses nomes para vocês não se perderem, tá? Então, aqui, ó, é a coroa. Aqui, catraca. Aqui, corrente. E aqui, pedal. A minha dica é, na hora que você for analisar, para saber quem é que é igual, você tem que olhar ali e ver, eles estão juntos? Eles estão girando ao mesmo tempo? Que é que nem o caso da coroa e do pedal. Se eles estão girando ao mesmo tempo, ou seja, eles giram juntos, um faz o outro girar, significa que eu tenho velocidades angulares igual. Então eu posso falar que o ômega do pedal é igual ao ômega da coroa. Por que eu posso informar isso? Porque eu sei que eles estão presos no mesmo eixo. Está preso no mesmo eixo, ou seja, está preso aqui, ó, eu tenho valores de ômega igual, as velocidades angulares são iguais. Caso eles estejam presos por alguma coisa de transmissão, por exemplo, uma corrente, que é esse caso aqui, significa que as velocidades lineares são iguais. Então, o que acontece? O V da coroa é igual ao V da corrente, que é também igual ao V da catraca. Essa é uma ideia fundamental. Se eu tiver em eixos diferentes, eu vou usar isso aqui. Muitas vezes até mesmo ignorando ali a presença da corrente, tá bom? Só fazendo que um é igual ao outro. Isso aqui vai ser essencial, principalmente quando eu lido com engrenagens. Por quê? Geralmente vai ter uma relação ali que é inversamente proporcional. Por quê? Quanto maior eu tiver ali o meu valor de raio, menos aquela, ou mais ela vai girar. Então dá uma olhada aqui, quanto menor o raio, mais ela gira. A gente pode fazer isso em relação à coroa. Por quê? Eu vou fazer que o V da coroa é igual ao V da catraca. E aí eu posso fazer que o ômega da coroa
vezes o raio da coroa é igual ao ômega da catraca vezes o raio da catraca. Essa relação ela é fundamental. Ela vai conseguir relacionar o tanto que o objeto gira com o tamanho que ele tem. Então, isso aqui é uma relação que é chamada relação de transmissão e todo o sistema de transmissão. Rogério, o que está escrito ali depois do V da corrente? Pode falar, meu rei? Tá V da coroa, V da corrente e mais uma E coisa. V da catraca. Tá bom? O V da coroa é igual ao V da corrente, que é igual ao V da catraca. Então, eles serão ali obrigatoriamente iguais. Então, no sistema de transmissão, essas são as duas relações fundamentais. Se elas estão juntas, é o ômega que é igual. Se elas estão separadas, é o V que é igual. Vou usar linear. E aí vocês vão ter que usar essa relação aqui para poder estabelecer o que você quer fazer. O valor de um e o valor de outro, tudo bem? Então, galera, aqui a gente tem praticamente tudo que vai cair na minha prova. Então, deixa eu dar um save aqui, certo? Deixa eu ver a cara de vocês aqui, deixa eu jogar aqui para dar uma ideia. Galera, por enquanto aí, como é que tá? Tá safe. Safe. Então, ó, isso é o que vai cair na minha prova, basicamente, tá bom? O Thales queria printar, eu volto lá, Thales. Vou deixar que eu volto lá e aí você acaba pintando, meu rei. Pode pintar aí, mano. Professor, vai ter quantas questões? Então, eu fiz a prova com vocês. Eu fiz a prova para vocês com... Deixa eu dar um stop aqui. Eu fiz a prova com 18 questões, tá, galera? Ai, tudo isso. Ah, é bastante, mas lembra que como ela tá rolando ali online, né? Tem muita questão, principalmente na parte de ótica, que não tem cálculo. É de análise, entendeu? Então são questões que são mais rápidas. Agora, legal, na parte que é de cálculo ali, beleza, vai levar um tempinho a mais. Eu habilitei a prova um pouquinho antes. Então vocês lembrem que amanhã, tá? Vocês têm que entrar na minha sala, só que a prova ela já vai estar no ar, no caso de vocês é 9h10, não é a terceira aula, que é do Adriano. A prova ela já vai estar no ar ali, tá, galera? Rodando já 9 horas, tá?